Domingo passado, o pastor falou sobre por que Deus não ouve a nossa oração. Estão lembrados? Inclusive, temos um áudio, né? Um podcast ali no YouTube, repassando a mensagem de domingo. Hoje, complementando, nós vamos falar sobre que tipo de oração Deus ouve. Já que nós falamos semana passada sobre a oração que Deus não ouve, então qual é o melhor tipo de oração que nós devemos nos espelhar para sabermos que é uma oração que Deus responde, que Deus ouve? E por um acaso, eu estava recentemente meditando no livro de Daniel, estou lendo o livro de Daniel, e me deparei com essa oração maravilhosa de Daniel. Quando nós pensamos no profeta Daniel, só lembramos das histórias, da cova dos leões, dos amigos de Daniel que não se prostraram à estátua de Nabucodonosor, foram salvos da fornalha, né? Só lembramos dessas grandes histórias de milagres, mas não nos atentamos a este versículo, esse capítulo 9, que fala de uma oração de Daniel. E para a gente entender a importância dessa oração, temos que entender um pouquinho a história. Daniel foi levado para o cativeiro babilônico, então Daniel era judeu, tá certo? Aí vieram todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, profetizando sobre o castigo do povo se não se arrependesse, que os babilônios iriam invadir. E de fato o povo não se arrependeu, o povo foi lá escravizado pelos babilônios e os melhores jovens, os melhores homens foram levados para a Babilônia. E dentro desse grupo estava Daniel e seus amigos, que eram adolescentes. Historicamente, nós temos provas de que Daniel nessa época tinha 16, 15 anos. E aí ele vai ser levado então para a Babilônia, e dentro de uma seleção dos jovens mais inteligentes, nobres e cultos, ele é escolhido juntamente com aqueles amigos para servir o rei no palácio, para estudar dentro da corte a cultura dos babilônios, a riqueza dos babilônios. E aí passam tantas histórias, tanto tempo, que Daniel chega a servir 4 reis na Babilônia. Ele foi levado por Nabucodonosor, ele serviu a Nabucodonosor, depois serviu a Belsazar, depois serviu o rei Dário, que foi o que jogou na cova dos leões, e depois ainda mudou de império. Já não era mais império babilônico, era o império dos medos, ou seja, império dos persas. Veio o rei Ciro e ele também serviu ao rei Ciro. Quantos anos esse homem viveu? Não nos importa. O que importa é que Daniel já estava velhinho nessa oração. Já estava velhinho. Por quê? Ele estava lendo Jeremias, é assim que começa o texto. Ele estava lendo as escrituras e de repente ele se deparou com o texto de Jeremias que falava assim, Deus profetizando, vocês serão levados cativos, mas depois de 70 anos eu vou devolver vocês para a terra. Eu vou resgatar vocês novamente e vou salvar vocês. E Daniel fez uma continha simples e pensou, já é chegado o tempo, já se passaram 70 anos. A promessa de Deus vai se cumprir, de que vai restaurar o seu povo. E então ele se ajoelha, se quebranta em súplicas com jejum, pano de saco e coberto de cinza e faz essa oração. Então neste momento acontece a oração de Daniel, 9, 1 a 19. Não tenho aqui, né? Vou por aqui mesmo. Vamos lá. E aí, irmãos, nós lemos até o versículo 19. Mas olha o que fala do 20 para frente. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, quem é o Gabriel? O anjo, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, na hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Que texto lindo! E em vários outros textos de Daniel, o anjo aparece e fala assim,
Deus respondeu sua oração porque você é muito amado. Quem aqui não quer ouvir uma resposta dessa da parte de Deus, hein? Olha, Giovana, Deus ouviu sua oração porque você é muito amada. Já pensou? Quando eu ouvi esse trecho, eu falei, Senhor, também quero. Também quero uma resposta dessa da tua parte. Eu quero ser tão amada quanto Daniel, a ponto de quando eu orar, o Senhor me dá uma resposta dessa no coração. E então me veio a compreensão, que é o momento que o Espírito Santo nos ilumina, né? Como Daniel arrancou uma resposta dessa da parte de Deus? É a forma como ele orou. É isso que a gente vai entender. O segredo da oração de Daniel. Como este homem orava a Deus a ponto de Deus dizer, vou te responder, vou ouvir tua oração, porque eu te amo muito. Vamos estudar um pouquinho a oração de Daniel. O primeiro detalhe importante dessa oração, irmãos, como é a oração que Deus ouve e responde? É uma oração feita dentro do plano de Deus. Vamos dar uma olhadinha o texto que nós lemos aí. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada lá para o profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ele nem sabia disso. Ele entendeu isso quando foi estudar as Escrituras. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Qual foi o texto que Daniel leu lá em Jeremias? É o que está em Jeremias 29. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Irmãos, é muito interessante que o tempo todo nós usamos esse texto, só que assim, só o texto, o segundo parágrafo, o terceiro e o quarto. Invoca-me e eu te ouvirei, né? Virão orar a mim e eu serei achado de vós, ou eu me deixarei ser encontrado, porque eu tenho planos para dar prosperidade, esperança. Só usam esse texto, mas esquecem do contexto. Qual é o contexto desta promessa de Deus? Que depois que se cumprir os meus planos, meus de quem? De Deus. Os meus propósitos, meus filhos, meu povo escolhido, não me ouve, é teimoso, quer viver a sua maneira, tá bom, então vou fazer todo um plano para que viva uma fase de disciplina, para que aprenda o bom caminho, no sofrimento, na dor, mas depois eles vão se arrepender, aí vão clamar por mim, vão suplicar por mim e eu ouvirei, porque eles vão se arrepender de coração. É isso que está dizendo esse texto. Porque Deus está dizendo, porque os planos que eu tenho para vocês, mesmo quando eu disciplino vocês, é para o bem de vocês, para dar uma esperança e um futuro. Mas a gente pega esse texto e aplica nos contextos nada a ver. Irmãos? Ora, se ajoelha e ora que Deus vai te ouvir, porque Ele só tem coisas boas para... Não é assim. Como é que a gente ora? Como que a gente ora? E a gente tem que conversar lá com Daniel, porque a Bíblia é isso, é um sistema perfeito. Então Daniel, olhando isso, o que ele vê? Que Deus deixou uma abertura. Quando se cumprirem os 70 anos, vocês podem clamar a mim, porque eu vou ouvir. E ele pensa, eu posso orar a Deus. Eu posso clamar a Deus, agora é chegado o tempo. Já deram os 70 anos. Agora eu vou orar. Lembrando, estamos falando de que tópico? Primeiro tópico, qual é a oração que Deus ouve? Aquela oração que está dentro de um plano de Deus, irmãos. Dentro de um plano de Deus.
Então Daniel entende, ao ler essa profecia, essa promessa, é como se as escamas dos olhos de Daniel caíssem. Porque é isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. Quando você estuda, medita, ouve com profundidade, caem escamas dos nossos olhos, como a Bíblia fala, cai o véu da nossa cabeça, a gente começa a entender as coisas com clareza e começa a, inclusive, entender quanta besteira está sendo falado lá fora que não representa a palavra de Deus. Então nós começamos a entender que é o que nós chamamos, a EBD já ensinou isso, iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina. E neste momento Jeremias vê, Senhor, eu entendo o seu plano. Tudo que aconteceu com o povo fez parte do seu plano. Para ensinar o seu povo, para disciplinar o seu povo. E agora para reconstituir o seu povo e restaurar o seu povo. E é como se Jeremias dissesse, Senhor, quando está orando, quero fazer parte do seu plano. Senhor, eu quero fazer parte do seu plano, do seu propósito, e eu faço isso como? Orando. Irmãos, nessa tarde vamos pensar um pouquinho como tem sido as nossas orações. A oração que mais agrada a Deus são orações teocêntricas. Deus no centro da vontade dele. Deus no centro, Deus no centro. A vontade de Deus no centro. Nós temos que começar, irmãos, presta bem atenção, a amadurecer em nossas orações. Nós temos que começar a amadurecer na nossa forma de orar. Você ainda, quando ora, do começo, Senhor Deus, até o amém, é só pedido egocêntrico? Você no centro, você está pedindo coisas a Deus para encaixar no seu plano, no seu propósito de vida, no que você projetou para você, no que você quer para a sua vida? Deus é muito grande e soberano para caber dentro desse seu planozinho humano. Daniel orou, irmãos. Daniel orou e foi ouvido porque ele fez uma oração que está dentro de um plano de Deus. Senhor, está escrito esse plano da salvação sobre o povo de Israel. Eu faço parte desse plano e eu quero ser usado. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte do teu propósito. A tua oração todos os dias tem que ser como eu posso viver a tua vontade todos os dias. E a gente está tão preocupado com as demais coisas. Se você começa a orar realmente em torno do reino de Deus e da sua justiça, se a tua maior preocupação todo dia for, Senhor, como é que eu posso me encaixar nos planos que o Senhor tem para a nossa vida? Nos planos que o Senhor tem para a nossa igreja? No plano que o Senhor tem para mim aqui no mundo? Como eu posso atender a esse plano? Aí as demais coisas são acrescentadas. Porque ele cuida da equipe dele. Ele cuida do time dele. Só que a gente fica fazendo oração em relação às demais coisas. E aí aquele texto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, cai por água abaixo. Daniel fez uma oração em que Deus estava no centro. Irmãos, tem que ser uma oração teocêntrica. Começa a pensar, toda vez que eu dobro os meus joelhos para falar com Deus, é do início ao fim pedindo para mim. Pedindo coisas da minha vida, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu projetei para o futuro. Você parou para perguntar se Deus projetou aquele futuro na sua vida? Você parou para perguntar para o Senhor, Senhor, a minha vida atende um plano maior que o Senhor já tinha desenhado para mim? Atende, está atendendo? Eu estou fazendo certinho? A oração que Deus ouve é a oração feita dentro do plano de Deus. E é isso que fala o texto aqui de 1 João. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Leiam comigo. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Missionária, como eu posso fazer uma oração que Deus me responda e me ouça? De acordo com a sua vontade, que está dentro do plano dele. Mas, missionária, como é que eu posso entender o plano dele? Como Jeremias entendeu o plano? Estudando o quê? Escrituras, a palavra.
Se você não ama a palavra de Deus, não respira a palavra de Deus todos os dias, você nunca vai entender o plano de Deus na sua vida. Nunca. Quem nos ensina isso? A palavra. Jeremias, Isaías, todos os profetas. Inclusive Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Leia a palavra todos os dias, irmãos. Como que eu cheguei nessa linda oração de Daniel? Lendo a palavra todo dia. Estou fazendo uma leitura diária e cheguei em Daniel. Passei já por ele. Leia, ouça, material não falta. Não consigo andar com a Bíblia. Baixa a Bíblia no celular. Temos as leituras aí, Boa Noite com Deus, tem culto, tem um monte de material da INPE aí para ouvir, para ver, assistir, o que você quiser, em todos os formatos. Mas ame a palavra de Deus, que toda vez que você se aproximar da palavra de Deus, você vai entender o desenho maior, sabe? O desenho maior de Deus. E aí você começa a entender, Senhor, como é que eu posso me encaixar dentro desse teu plano maior? Para que eu seja abençoado, para que eu seja feliz. Como eu posso realmente me encaixar dentro do seu grande propósito, porque você e eu só existimos para isso. Daniel é como se dissesse, Senhor, eu entendi o teu propósito, entendi a sua vontade, e eu estou dentro dele, eu quero estar dentro. Segunda forma, né? Por que Deus ouve a oração de Daniel? Porque a oração de Daniel estava dentro do plano dele, e também porque foi uma oração feita com humildade e contrição. O versículo 3 diz assim, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Os judeus tinham uma cultura, quando se tratava de profunda dor, tristeza, luto, arrependimento, eles ou rasgavam as vestes, ou se cobriam com pano de saco, ou jogavam cinzas sobre si. Era uma representação de tristeza, de lamento. Várias histórias da Bíblia, de grandes personagens que nós conhecemos, mostram que em momentos de luto, de sofrimento, de dor, eles faziam isso. E é interessante, porque Daniel era um homem que vivia na corte, praticamente um governador, ele era um sátrapa, um governador, posição confortável, vida boa. Mas ele fica extremamente incomodado quando ele lê as escrituras, ele fala assim, nossa, Deus vai cumprir um plano dele, só que para isso acontecer a gente vai ter que se arrepender. Se a gente não se arrepender, a gente não se humilhar, de colocar um pano de saco e as cinzas e se humilhar a ponto de, sabe, de estar praticamente em luto, o Senhor não cumprirá a sua promessa. E eu fico muito maravilhada com Daniel, né? Ele foi muito novo para Babilônia. Praticamente ele foi aculturado lá, irmãos. Ele viveu toda a sua juventude, fase adulta, sua velhice na Babilônia. Mas ele tinha muito claro quem era o seu Deus. A gente vê tanta história de fé de Daniel. Quando houve um decreto para que ninguém orasse no reino, ele ia lá, orava 3 vezes por dia. E para que todo mundo visse, com a janela aberta, para testemunhar que ele era um homem de Deus, do Deus Jeová. Eu fico pensando, poxa vida, né? Tão novo, ficou tanto tempo no país estrangeiro, com outros deuses, outra cultura, outros amigos, outra família, mas não se contaminou. E aí chega nesse momento, então, ele realmente se humilha e entra em espírito de contrição. Irmãos, toda vez que você falar com Deus, não importa para que seja, pode ser para pedir um auxílio, pedir consolo, estar triste, estar desanimado, pedir ajuda, ou para adorá-lo, que é tão bonito também orar só para adorar, sabe, irmãos? Nossa, Pai, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão grande, tão perfeito. Mas toda vez que você se dirigir a Deus, só tem uma forma de Deus não desprezar a tua oração. Só tem uma forma de Deus correr os olhos e parar em você e você chamar a atenção de Deus. A Bíblia fala isso. Tendo um coração realmente humilhado e contrito. Se você não tiver um coração humilhado, contrito e quebrantado, Ele não ouvirá a sua oração, porque Ele é muito grande. E você é muito pequeno
e eu sou muito desprezível aos olhos de Deus. Mas esse Deus misericordioso nos dá essa dica na sua palavra. Quais são os sacrifícios que agradam a Deus? O espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Você não quer ser desprezado por Deus, quer que Ele te ouça, repare em você? Tem que ser com o coração quebrantado. É aquele sentimento de se prostrar até o chão, porque Ele é um rei muito poderoso, e você nem ousar levantar o rosto diante dele. É se humilhar ali no pó e na cinza, lá no último do último chão, no último nível da terra, e falar: Senhor, eu sou digna de falar com o Senhor, mas eu sei que pela sua palavra o Senhor promete misericórdia na minha vida e inclina os ouvidos para me escutar. Se não for com esse sentimento, é palavra vazia, não precisa orar, porque Deus desprezará. O Senhor está perto. De quem? Dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Esse texto é bacana. Vamos ler todos juntos, Isaías. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo. Mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Esse texto fala que Deus é tão alto e tão sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Ele fala o quê? Habito num lugar alto e santo. A gente não consegue nem chegar lá. É realmente um contraste. Eu sou tão poderoso, tão grande, eu habito lá no alto, mas também habito no coração contrito. Esse Deus que está lá longe também habita tão perto de quem tem o coração quebrantado e contrito. Vocês veem a forma como Daniel ora? Depois em casa os irmãos meditem no texto novamente, na oração dele. É muita humildade, é muita contrição, é muito quebrantamento. É por isso que Deus ouviu a sua oração. Lembremos do próprio Jesus nos ensinando sobre a oração. Do fariseu que orou bonito, palavras bonitas, rebuscadas. Mas aquele publicano que só orou uma frase, ele só disse assim, ele não ousava nem erguer o rosto, batia no seu peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Ele só orou isso. Aí Jesus fala: você sabe quem voltou perdoado para sua casa? Este publicano. Para falar com Deus, você não precisa falar muita coisa. Tem irmão que morre de medo de orar, né? Ai, não sei orar. Quando vai almoçar, quando eu estou correndo os olhos assim para ver quem vai orar, a pessoa já até esconde atrás da coluna, assim. Aí é esse mesmo que eu peço para orar, né? Para treinar, né? Para treinar. Mas, irmãos, Deus sabe de tudo, não sabe? É interessante a gente pensar assim, por que a gente tem que orar se Ele sabe de tudo? A própria Bíblia fala, antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já sabe das coisas, porque Ele já sabe do seu pensamento, Ele já sabe o que você vai orar e o que você quer orar. Mas por que então orar? Por isso não precisa de muita palavra para orar. Você só precisa expressar a sinceridade do seu coração. Não precisa orar bonito, palavra muito bonita, palavra difícil, não. Oh, Deus magnífico, magnificente. Não precisa. Porque não é você falando que Ele é magnífico que Ele vai ser mais magnífico do que Ele já é. Não é verdade? É se você só chegar a Deus, mas com o coração verdadeiramente humilhado, quebrantado. Sabe, assim, prostrado em terra e falar assim: Pai, me perdoa, me ajuda porque eu sou pecador. A minha humanidade é fraca, Senhor. A minha humanidade é falha. Não consigo lidar com isso. Preciso do Senhor na minha vida. E não te faço pedidos porque eu sou bom, mas porque o Senhor é bondoso e misericordioso. Ele ouve. Ele ouve. Porque Ele não despreza um coração contrito. Terceiro motivo porque a oração de Daniel foi ouvida e nos ensina nesta tarde. Vamos ler. Oração
Oração de confissão sincera. Você que está com o livro de Daniel aberto, volta lá comigo. Volta lá comigo que a gente vai ler um pouquinho mais. Nós vamos ler a oração efetivamente, do 4 ao 15. Eu vou ler, vocês me acompanhem na sua Bíblia. Vamos entender como é que Daniel confessou sinceramente os pecados do povo. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto quanto os que estão distantes, em todas as terras pelas quais os espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades, obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Até aqui. 14, irmãos. Até o 15. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Irmãos, Daniel confessa com detalhes o pecado do povo, né? Que os profetas falaram, o pecado de não dar ouvidos, o pecado de ser rebelde, o pecado de ser castigado e ainda assim continuar não dando ouvidos. O pecado de não amar a palavra de Deus, não atentar e obedecer aos mandamentos. Existe uma diferença, presta bem atenção. Existe uma diferença entre eu orar assim, Senhor, me perdoa os meus pecados, com eu orar assim, Senhor, perdoa porque hoje eu senti inveja do meu irmão. Me perdoa porque eu senti raiva hoje no coração, Senhor. Senhor, me perdoa porque eu desejei coisas ruins. Pai, me perdoa porque eu usei meus lábios de forma indevida. Perdoa meu coração porque tive pensamentos impuros. Perdoa as minhas atitudes, o meu comportamento X, Y, Z. Nós somos tão desleixados, irmãos, que a gente fala assim, todo dia peço perdão a Deus, mas sabe como é a nossa oração no final do dia? Pai, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Que pecados? Quais pecados você está confessando? Você não está confessando, está jogando no colo de Deus uma sacola. Você não tem nem consciência qual é o pecado que você cometeu. Existe uma diferença aí de consciência, de intensidade, de sentimento de arrependimento entre um pedido de perdão genérico e um pedido de perdão específico. Pai, eu tive realmente um sentimento muito ruim no meu coração. Não devia, me perdoa, Pai. E me ajuda a não cometer mais este erro. Vamos melhorar a forma de orar, irmãos. Temos que amadurecer.
oração teocêntrica que gira em torno do plano de Deus. E quando vai pedir perdão, confesse um a um os seus pecados. Confesse claramente qual pecado você cometeu e por que aquilo, né, foi errado diante de Deus, e peça para Deus ajudar você a não cometer aquele pecado mais e de fato que se controle para não cometer aquele pecado. Porque no momento que você coloca assim, Pai, perdoa os meus pecados, você também não vai se atentar qual pecado que eu não tenho que pecar mais. Fica tudo muito genérico. Amém, irmãos? Amém. Jeremias foi ouvido porque além de ele estar orando em torno de um plano que Deus já tinha desenhado, ou seja, de acordo com a sua palavra, ele se humilhou, ficou contrito, quebrantado. Embora ele não tivesse sido, na verdade, o grande pecador dessa história, ele era só um jovem, todos os antepassados, reis, líderes é que não deram ouvidos ao Senhor Deus, mas ele se inclui na categoria, ele se inclui no grupo e fala, nós temos pecado, nós temos pecado. Mas o mais importante, ele confessa cada pecado em detalhes. Em detalhes. E eu mesma, quando estou orando, sinto muita diferença entre falar, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Quais todos, irmãos? Quais? Mas no momento que você se pega, nossa, Senhor, me perdoa. Eu falei algo que eu não devia para o meu irmão. E aí, na próxima vez, você se policia para não fazer exatamente aquele pecado, porque você mesma, ou mesmo, tem a consciência de qual pecado a gente está falando diante de Deus. Isso é confessar, irmãos. Confessar é muito diferente de falar geralmente. Confessar é pegar aquele pecado e falar diante de Deus e assumir a culpa. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Deus ouve a confissão sincera de pecados de quem abandona. Não adianta confessar e voltar ao mesmo lugar. Se confessarmos os nossos pecados, esse é famoso. Vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia garante que Ele é fiel para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Mas tem uma condição, temos que confessar. Se confessarmos. E confessar não é jogar uma sacola cheia de pecados no colo de Deus pedindo que Ele perdoe. Confessar é abrir o seu pecado, assumir claramente qual é ele e dizer, desculpa Deus, não foi legal. Não posso fazer isso, porque isso vai contra o teu coração. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Para ter um verdadeiro arrependimento, o primeiro passo é sentir culpa. Não dá para alguém pedir perdão ao outro sem sentir culpa primeiro, sem assumir que está errado. E a gente só sente a verdadeira culpa quando nós realmente detalhamos o pecado. Façam essa experiência em casa, irmãos. Façam essa experiência. Em casa não, hoje já depois dessa mensagem. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Senhor, perdoa este pecado. Quando você confessa aquele pecado específico, vem o sentimento de culpa. E é nesse momento que você assume francamente, sinceramente diante de Deus, e aí Ele vem com a sua misericórdia e nos purifica de todo o pecado. Amém, irmãos? Amém. E por último, como é a oração de Daniel que nos ensina nessa tarde? É uma oração que reconhece a soberania de Deus. Vejam esse trecho da oração. É o trecho que mais me chamou a atenção. Aliás, depois desse trecho, depois dessa leitura que eu fiz, todas as minhas orações têm sido feitas com esta frase. Porque eu vi que era realmente a forma certa de orar. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Vamos ler juntos essa parte? Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Coloca essa frase em todas as orações que você fizer, porque ela é a maior verdade que existe.
Quando Daniel se prostra diante de Deus, humilhado, contrito, quebrantado, ele faz todos aqueles pedidos, perdoa, Senhor, perdoa, 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 e no final ele fala assim: não te fazemos pedidos porque nós merecemos. Nós não fazemos pedidos porque o Senhor escreveu aqui e eu estou cobrando. Ó, Senhor, passaram 70 anos, está na hora. Não foi num tom de cobrança da promessa de Deus, sabe? Não foi no tom de eu declaro, tomo posse, essas besteiradas todas. Foi num tom de, olha, o Senhor pode, mesmo que o Senhor tenha prometido, o Senhor tem toda a soberania para não cumprir. É isso que ele está falando. Porque se dependesse da nossa justiça, do nosso mérito, do nosso comportamento, a gente sabe que a gente não merece. Mas, Senhor, se eu faço um pedido ao Senhor, não é porque eu mereça ou mereça que o Senhor ouça, mas porque o Senhor é misericordioso. Me lembrei um trecho da música, Quem Sou Eu? Que ele fala assim, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Não é pelo que a gente faz, mas porque Ele é misericordioso. Porque Ele é fiel, porque Ele é bom. Ele é bom e quando você confessa o seu pior pecado, a Bíblia fala que Ele lança nas profundezas do mar. É uma metáfora, dizendo que eu não cobro mais, eu esqueço completamente. Ele é bom nesse ponto, irmão, de nunca mais lembrar do nosso pecado a ponto de nos cobrar. Em Jesus Cristo, então, toda a condenação já foi anulada. O nosso papel, a nossa parte, o que é? Reconhecer que Ele é soberano. Que no momento que você reconhece que Ele é soberano para te atender ou não te atender, eu cheguei nessa conclusão. Quando Ele não te atende, você não fica chateado, porque você sabe que Ele é soberano. Sabe por que muitos irmãos ficam orando, 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 Deus não dá e fica desanimado, chateado, triste com Deus? Porque acha que Deus tem que ouvir essa oração. Ele não tem que nada, porque Ele é soberano. Refletindo na Copa esses dias. Se o árbitro, ele dá pênalti, hoje em dia até mais fácil que tem o VAR, né? Mais claro isso. Mas vamos lembrar da época que não tinha tecnologia. O juiz ia na dele. É pênalti e acabou. No máximo tinha um replay da cena lá, né? O juiz tem toda a soberania dentro do campo. Tem que ser ouvido. Se ele declarou pênalti, acabou. Saíam resmungando lá, brigando com ele, mas é pênalti dado, acabou, ninguém discute. Não é isso? Pode um jogador, não concordo, deixar a bola no campo e sair andando? Antes do fim do jogo? Não pode. Pode a equipe, o técnico lá, reclamar, sair andando? Não pode. Tem que cumprir até o final do jogo, não é verdade? Tem que aceitar a decisão soberana do árbitro, porque no campo é ele que manda. Mesma coisa no tribunal dos homens. Se o juiz dá a sentença, tem que ser seguido. E muitas vezes é injusto. Mas a sociedade tem que seguir. Que dirá, quanto mais diremos da absoluta soberania de Deus, irmãos? A nossa vida segue com Deus, Ele atendendo ou não a nossa oração, porque Ele é soberano. Se a nossa fé chegar numa mesquinhez, numa pequenez tal, que é menor que um grão de mostarda, quando você ora, Deus não te dá, e você fica chateadinho com Ele, fica desanimado com Ele, e não entende que a soberania de Deus é a melhor decisão na sua vida, tudo tem o tempo dele, você só faz parte de um grande plano de Deus, e você não tem direito a apitar nada neste jogo, neste campo, precisa rever sua fé. É uma fé muito, muito, muito miserável. Porque o grão de mostarda, irmãos, é um pontinho no dedo. E um grão de mostarda é uma fé que Jesus admitiria. Olha que interessante. Você diz que ama a Deus, você diz que serve a Deus. Quantas vezes você não reclamou contra Deus, não se queixou contra Deus, desanimou na fé por algo que Ele não te deu? Porque fazia parte do seu plano, fazia parte do seu projeto de vida, fazia parte do que você desenhou para você, não do grande plano de Deus. Você não tentou encaixar no plano de Deus, tentou encaixar Deus no seu plano. Isso nunca vai acontecer, porque Ele é soberano. Então Daniel fala, eu estou fazendo esse pedido, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor pode ou não atender, o Senhor pode ou não exercer misericórdia, porque a Bíblia fala isso. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Está claro, irmãos, isso na nossa vida?
Eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Você aceita a soberania de Deus na sua vida? Portanto, nada na nossa vida, irmãos, depende do desejo de uma pessoa ou de esforço de uma pessoa, mas pura e simplesmente da misericórdia de Deus. Palavra do Senhor. O fato de você estar sentado aí é misericórdia que Deus quis exercer na sua vida. Você tem alimento na sua casa, tem roupa para se vestir, o ar que você respira é misericórdia de Deus na sua vida. Ele pode retirar a hora que Ele quiser, porque Ele é soberano. Ele pode não dar mais. A pessoa mais miserável não é o que não tem casa, não é o que não tem carro, não é o que não tem o que comer, é aquele que não tem a misericórdia de Deus. Porque quem tem a misericórdia de Deus, tem tudo isso que Deus provê. Quando nós vemos pessoas sem Deus, vivendo uma vida sem Deus, meu coração enche de tristeza, porque a pessoa mais miserável que existe, irmãos, está condenada para sempre a viver sem Deus no inferno. Vamos aceitar, Senhor, como Daniel, mesmo Deus tendo prometido, Pai, eu sei que o Senhor pode ou não fazer, conforme a sua vontade. Mas a boa notícia é que nosso Deus é imutável, então o que Ele promete, Ele cumpre. 70 anos, disse, 70 anos serão, e de fato Ele cumpriu. Voltarei para buscar vocês e fui antes para fazer morada para vocês. Ele foi antes para fazer morada para nós e voltará para nos buscar. Não é nessa promessa que Ele vai falhar, porque Ele cumpriu todas da palavra de Deus, todas. O quanto você acredita em tudo isso e crê na soberania absoluta de Deus? Irmãos, vamos lá, para finalizar. Como é a oração que Deus ouve? Nós aprendemos com a oração de Daniel. Oração feita dentro da vontade de Deus, do plano de Deus. E para isso você tem que amar as Escrituras e conhecer a fundo as Escrituras. Para entender o plano de Deus. É uma oração feita com humildade e contrição. É uma oração que confessa detalhadamente o seu pecado com sinceridade. Assume a culpa. E aí pede perdão. É uma oração que reconhece a soberania, a misericórdia e a bondade de Deus. Você pode pedir, mas já aceita que se Ele não der, continuará sendo nosso Deus. Continuaremos amando-o, priorizando-o e servindo-o acima de todas as coisas. Nada muda, porque Ele é soberano. Mas o pecado que você confessar com sinceridade, Ele vai perdoar. Isso é promessa de Deus na sua palavra.